Oi, gente. Hoje estamos aqui com o Dr. Rafael, que é farmacêutico clínico da Farmácia Permanente e lá da Unimed. Oi, Dr. Rafael. Oi, doutora Sara. Uma honra ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado. A honra é minha. Primeira vez, como eu te disse, né? Estou participando de um podcast e está sendo uma experiência boa. Vamos embora. Vamos lá. Me diga uma coisa. Farmácia e medicina oral. Será que elas andam juntas mesmo? Sim. Existe andam uma bastante. odontologia sem medicação? Não. Essas duas perguntas aí, de fato, elas estão paralelas, né? Isso. Estão em sinergia. A gente, no dia a dia, né? Eu vejo isso bastante. Nós temos um volume de prescrição de dentistas imenso, né? Sim. Seja desde o dentista popular, né, no centro da cidade, dos consultórios, Sim. dos hospitais, por exemplo. Sim. E isso vem, de fato, é uma crescente, né? Espero que isso realmente se reflita, né, no cuidado das pessoas com a saúde oral. Sim. E a gente vê que andam de forma sinérgica porque são tratamentos que têm que ser levados a sério, Isso. né? A adesão ao tratamento é extremamente importante, né? Às vezes a gente faz um tratamento, acha que ele é mais curto o tempo, né? Por ser uma causa, né, mais, vamos dizer, mais simples, eu acho. Mas toda a orientação é para que seja seguida à risca mesmo, sabe? Isso. Que realmente o paciente entenda. Sim. Mais ainda. Eu acho que a farmácia ela vem para reforçar o tratamento que é passado no consultório. Sim. Então, acho que, de fato, eles andam e tem que andar sempre junto. Isso. Essa semana agora, sexta-feira, eu dei um curso sobre farmacologia e Foi, via de vi. administração, lá na clínica, né? Porque quando eu dava aula na graduação, eu dava aula nos últimos períodos. Era nono e sétimo e nono. Depois, oitavo e décimo período. Ou seja, aqueles alunos que já estão no fim, já estão saindo. Já estão pertinho. Já estão pertinho. E via muito. Olha, meu filho, rara eram as vezes que eu via os alunos acertarem na hora de prescrição. E erros graves. Porque se a gente prescreve um medicamento num intervalo de tempo errado, numa posologia errada, a gente está diretamente afetando a vida do paciente, Sim. colocando a vida dele em risco. Né? Eu queria, assim, que você comentasse um pouquinho, se você também pega quando você pega os receituários lá que chegam de dentista, também pega com alguns erros de posologia, de intervalo de medicação, Acontece. Eu acho que antigamente acontecia mais, sabe? mais. Mas, por exemplo, todo farmacêutico, ele pega essa base já da academia, né? Da Sim. faculdade. Mas a gente vem trabalhando muito, sabe? Sim. Questão de treinamento, educação continuada, Sim. de fato. Porque a análise da prescrição, e principalmente depois que eu fiz farmácia clínica, a análise da prescrição é crucial, Isso. né? Então você precisa, de fato, olhar todos os aspectos. E eu acho que o mais comum, assim, seria da posologia. Sim. E a gente não faz nenhuma intervenção sem comunicar ao prescritor, Sei. né? Eu recebo essas prescrições quando acontece e a primeira coisa é a gente ligar para o prescritor. Aconteceu até, acho que há uns 15 dias atrás, ou um pouco menos. E na hora a gente ligou e o prescritor foi bem receptivo, até fez a intervenção junto, disse que a gente poderia fazer a intervenção e foi feita. Sei. Então, acho que é pensando nisso, sabe? Então, Sim. todo farmacêutico, pelo menos da equipe da Permanente, a gente vem trabalhando em cima disso, da avaliação da prescrição, Sim. justamente por conta desse cenário de saúde, Sara, que as pessoas estão mais carentes, né, de atenção, de Isso. cuidado de saúde. Então, nada mais justo do Sim. que, e fundamental, né, que a gente faça essa avaliação por completa, né, e caso haja necessidade, né, de fazer uma adaptação, de que o paciente realmente esteja bem orientado daquilo, porque não adianta também intervir e o paciente não executar na ponta, né? Sim. Então, a gente faz essa ponte entre o prescritor e para o paciente. Ótimo. Com relação ao antimicrobiano,
como é assim a conduta de vocês para que o paciente realmente siga aquilo que está prescrito, no que diz respeito, por exemplo, uma amoxicilina na quantidade de 7 dias. Quando uma corrente fala em 5 dias, uma corrente fala em 7 dias, e às vezes o Google informa de outra forma, né? Então, como é que vocês abordam os pacientes para que eles sejam o mais fiéis possível no cumprimento daquela prescrição? Esse é um tema bem delicado, você sabe disso, né? Que eu acho que a gente pode começar pela resistência bacteriana, que é o medo que a gente tem, né? Isso. Não é à toa que o antibiótico ele é de controle, né? A gente precisa reter o receituário, fazer o rastreio para vigilância sanitária, informar, porque os estudos epidemiológicos são em cima desse controle, né? Sim. Até a população precisa entender isso também, né? Não é à toa que ele está sendo vendido com retenção de receita, né? E esse é o grande medo que a gente tem e uma das principais orientações também. Sim. Porque há essa variação da quantidade de dias de tratamento, obviamente. Isso é de caso a caso, né? Isso não é uma regra, isso não é um padrão. Sim. E as pessoas acabam não seguindo, seja por um efeito adverso, colateral, mínimo que seja, né? Que qualquer medicamento pode trazer isso. E, sei lá, a partir da primeiro sinal de que cessou aquele sintoma específico, a pessoa desiste do tratamento, né? Sim. E isso é uma das principais causas da falta da correta adesão, né? Do tratamento. E aí a bactéria fica lá silenciosa, né? Vai continuando, daqui a pouco a imunidade cai, ou você precisa retomar esse tratamento, né, para alguma causa ou motivo. E acaba que a gente não está falando de que não vai fazer efeito novamente, mas esse costume, né, ela acaba, né, fazendo com que essa bactéria resista. E o que a gente mais encontra são pessoas que antibióticos que são de primeira escolha já não são mais eficazes, né, como deveriam ser. E isso é um reflexo, né? Isso é um espelho aí. E a gente reforça sempre, apesar de vocês já fazerem esse papel, né? As pessoas, eu não sei se por nervosismo, acabam chegando na farmácia, às vezes, sem a informação por completa, né? Pelo trauma, enfim, acontece. A gente não quer dizer que isso seja um padrão também, mas que a ponta já serve para isso, né? Para reforçar essa questão. Então, que o tratamento com antimicrobiano ele deve ser levado a sério do começo ao fim. Isso, exatamente. Do começo ao fim, seguido à risca, para que a pessoa não desenvolva uma resistência bacteriana e quando de fato precisar novamente, isso não se esgotar as possibilidades de tratamento que se tem hoje no mercado. Sim. Que envolve questão de preço, né? A gente sabe que um preço acessível, ele precisa realmente, ele é fundamental, né? Nas condições, independente da condição, né, financeira de cada paciente, mas que é importante também. Então, para esse conjunto de fatores, ele realmente influencia e na saúde da pessoa, né? Na questão financeira, enfim, como um todo. Com relação a antibiótico, né, é muito pertinente esse comentário, assim, né, seu. Da questão da resistência bacteriana e dos efeitos adversos. A amoxicilina pode dar enjoo, náusea, casos de vômito, amoxicilina, azitromicina. Azitromicina, né? Muita gente reclama da questão gástrica, né? Isso. Por causa disso, né? Sente uma dorzinha de barriga, né? Diarreia e acha que... E a gente explica isso, que pode acontecer, nem todo mundo acontece. Sim. Nem todo mundo vai ter o mesmo efeito e a mesma reação. Sim. Mas que ali faz parte do tratamento, né? E que o efeito adverso, ele tem que ser controlado pelo profissional que prescreveu aquela droga para você, né? Alguns, durante a anamnese, a gente já pergunta se tem algum problema gástrico, porque a gente já entra com protetor gástrico e com antibiótico. Outros que não tem, a gente espera se vai haver realmente a reação. Então, os efeitos adversos, eles são contornados
mediante a conversa ou com o farmacêutico clínico, ou nada mais justo do que quem prescreveu, né? Exatamente. Fazer o contorno, né, daquela, um antiemético, passar um protetor gástrico, se caso vier a manifestar essas reações que você falou, entre tantas outras, né? Mas o que a gente quer reforçar realmente é o não abandono do tratamento. E a gente faz essa orientação, caso aconteça, né, a farmácia, ela está disponível, né, e o farmacêutico está disponível para isso. Sim. E a medida, são pouquíssimos os casos que a gente recebe, né, assim, de queixas de efeito colateral. Geralmente o paciente já vem depois de muito tempo, explica que teve, enfim. Sim. Mas quando acontece, a gente já entra em contato com o prescritor também. Sim. Já justamente para fazer essa mediação, né, da tomada de decisão ali, ou orienta que ele vá direto no consultório, na clínica, no hospital, onde ele foi, né, consultado, para amenizar isso aí. Porque faz parte do tratamento, né? Exato. A gente não quer dizer que isso seja, vamos dizer assim, normal pro paciente, mas que se acontecer, existem metodologias que podem amenizar, né? E a gente tem elas para isso. E se for uma coisa mais grave, a suspensão do tratamento precisa ser feita pelo profissional prescritor, né? Isso. Não o paciente que faz de forma, né, imediata. Sim. Porque já se opta por outro tratamento para dar continuidade. Não cessa um tratamento sem a orientação, né? Isso. Então, é basicamente essa pegada realmente que a gente quer trazer pro nosso paciente. Maravilha. E para finalizar, eu queria conversar um pouquinho com você sobre essa novidade que foi a inauguração hoje, né? Sim. Lá, que você explicasse o que é que a gente e os pacientes têm de novidade aí. Muito bem. E até estava pensando, antes de ir para cá, disse, poxa, vai ser bom para todo mundo, né? Não só a classe médica, mas para o dentista, enfim, para um monte de gente aí. Bem, a novidade realmente a gente trouxe para Caruaru, na nossa loja Conceito, aqui na Agamenon. Aquela que fica ali na esquina do Campo Central. Tem duas, só que é a mais nova, né? A maior. Ela já é uma loja Conceito da Permanente. E agora a gente tem a Estação Saúde Permanente. A Estação Saúde é uma sala de serviços, né, para acompanhamento, para realização de serviços farmacêuticos básicos, né, e para realização de exames laboratoriais também. Eita, que foi massa. Exatamente, foi essa última autorização aí da Anvisa, né, dia 1º, a RDC 786, ela autorizou que as farmácias façam esses exames laboratoriais. E isso, Sara, tem uma questão tão boa agora que, assim, para o fluxo de saúde, né, das pessoas, trouxe uma flexibilidade, mas uma flexibilidade com qualidade e segurança. Porque, por exemplo, se você vai no seu atendimento, você precisa saber se o paciente é diabético, por exemplo, né? Então, ou você pode pedir fazer um HGT, ou se você quiser uma hemoglobina glicada desse paciente, você vai ter. Você pode dizer, na farmácia permanente vai ter lá a hemoglobina glicada para fazer o retroativo dessa glicose, dessa glicemia, saber se ele está, né, se está controlada, como é que está. E é um dos testes, que para tudo isso a gente fez um estudo dos testes que mais são procurados na nossa região, no Nordeste, por exemplo, e por capital, por estado. E a gente vai trazer gradativamente, hoje a nossa inauguração, né, nessa loja da Agamenon, ela trouxe os serviços básicos de aplicação de injetável, colocação de brinco, glicemia, né, do aparelhinho, né, a capilar, a pressão e alguns acompanhamentos, como perda de peso e sessão tabágica, né, para parar de fumar. Ótimo. E aí, com essas adaptações, porque a resolução com essa aprovação, ela foi muito boa, porque ela pensou muito na questão do controle de qualidade, né? Para ninguém colocar nas farmácias aí qualquer teste de qualquer laboratório, né? Então,
todo teste hoje aprovado pela Anvisa, ele tem que passar pelo controle de qualidade da Controlab, por exemplo. Sim. Então, o laboratório que a gente trabalha, ele tem esse selo de qualidade, de controle de qualidade, então a gente vai trabalhar com um dos melhores, né? O melhor, né? Sim. E aí a Permanente está trazendo essa estação saúde, que na verdade a gente não quer padronizar como uma clínica, como um consultório. A gente está trazendo uma sala de serviços onde a pessoa vai ter, o nosso cliente, que é paciente, vai ter vários serviços de saúde, né? Sim. E aí, dentre eles, de baixa, né, complexidade, como, né, os serviços básicos, e os testes laboratoriais, que eu não digo que é alta complexidade, mas que são extremamente fundamentais aí para, por exemplo, para um diagnóstico, para uma prevenção, para uma consulta. Então, é pensando nisso que a gente está trazendo esses testes aí. Aí tem hemoglobina glicada, hemograma? Tem hemograma não, porque toda a autorização da Anvisa foi para material de pequeno volume, por exemplo, né? Então, é punção digital. Né? A gente fura o dedinho do paciente, coloca no aparelho e coloca lá. Os que a gente trouxe a gente já tem algumas salas ativas com esses testes, hemoglobina glicada, sim, o de beta-HCG, que é um dos mais procurados, né? Porque evita que a mulher faça o teste de farmácia e vá fazer o do laboratório. Então, ela já faz o teste lá e já sai com a taxa do hormônio do beta, né? Atraso do primeiro dia menstrual, o primeiro dia do atraso menstrual, sim, já pode fazer. Sim. Dengue, né? Sim. Porque os testes de Covid diminuíram, sim, de chikungunya também, mas o de dengue, os casos de dengue aumentaram. Então, a gente trouxe o de dengue e perfil lipídico, que avalia em torno de 6 colesteróis aí, com gráfico. Então, se você for uma vez, na tua próxima consulta, por exemplo, a gente vai colocar esse resultado dentro desse mesmo gráfico para fazer um comparativo. Ótimo. Todo procedimento é feito dentro da sala. Uhum. O tempo estimado é de até 20 minutos. O farmacêutico recebe o resultado no aparelho mesmo, já passa as orientações para o cliente. Caso haja necessidade, se for um acompanhamento, ok, a gente faz a orientação lá mesmo. Caso contrário, faz a orientação e encaminhamento médico. Com esse resultado, você já não precisa ir para uma consulta, ir para o laboratório, esperar o laboratório e depois voltar para o médico. Então, isso, você encurta aí com qualidade, já vai para o médico para ele fazer o diagnóstico preventivo, enfim. Maravilha. É pensando nisso aí que a gente está trazendo. Saúde realmente com qualidade de segurança para os nossos pacientes. Maravilha. Viu? É isso aí, meu filho. É verdade. Eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigada por ter vindo. Foi muito útil, assim, para mim, foi útil para os colegas que estão assistindo, para os pacientes. E quero me colocar à disposição. Quando precisar, estou à disposição de vocês, disso, viu? E muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço. Como eu falei, foi o primeiro, mas achei arretado aqui. Foi massa. Eu gostei muito. Eu queria agradecer a você. Você foi uma parceiraça na live lá. Foi a Adriele, extremamente... Viu? Não foi a Adriele? Foi ela que fez a nossa ponte, foi, né? Sou fã dela, mas que você trouxe com maestria aí um tema tão sensível, né? Com muito conhecimento. Eu só tive bons feedbacks. Que bom. Todo mundo que assistiu da empresa também gostou bastante. Permanente em peso, fazendo altos elogios. Que bom. Então, queria agradecer. Digo mesmo, estou à disposição sempre, você sabe disso. Obrigada, verdade. Precisando, tá certo? Tá certo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, minha gente. E até a próxima.